Oi, mulher, bem-vinda a esse canal. Eu tô muito feliz em te ter aqui e o tema de hoje está super especial, porque vocês me perguntam muito o que pode ser feito agora, de imediato, para que você se torne mais feminina. E aí, eu trouxe coisas do meu processo, o que eu apliquei, o que eu achei mais relevante para trazer aqui para vocês. Que se você fizer hoje mesmo, você vai se tornar a sua melhor versão. Uma mulher mais feminina, mais leve, mais fluida. Vamos nessa comigo? A primeira coisa que eu fiz em todo esse processo e que eu te aconselho a fazer também, eu criei uma listinha sincera de tudo aquilo que eu acreditava que eu precisava melhorar. E aí, não só o que eu acreditava que eu precisava melhorar, mas coisas que eu ouvia constantemente das pessoas como um negativo, né? Então, eu fiz uma lista desde as minhas características sociais, ou seja, o meu jeito de lidar com situações e problemas, o meu jeito de me comunicar, o meu jeito de resolver as coisas, até as questões físicas mesmo. Então, fisicamente, o que eu queria mudar em mim para me sentir mais segura, melhor com o espelho. E aí eu fiz essa listinha e me dei um prazo de 6 meses para colocar em prática. Então, para cada ponto negativo ali que eu identificava que eu precisava melhorar, eu colocava do lado a ação que eu iria tomar. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era mais nova, eu não tinha muita inteligência emocional. Então, em momentos de muito estresse, eu explodia, né? Eu jogava para fora ali toda a minha frustração, toda a minha ansiedade. E isso era ruim. Por quê? Qual era o próximo passo depois disso? Era eu me arrepender. Era eu me sentir constrangida, era perceber que eu passei do limite, muitas vezes sem necessidade. Então eu coloquei nessa listinha que a partir daquele momento eu iria trabalhar essa inteligência emocional para que quando essas situações acontecessem, eu soubesse lidar com ela. Na parte física, eu decidi que eu cuidaria mais do meu corpo, da minha saúde, da minha estética. Resolvi fazer alguns procedimentos em mim que me deixassem mais segura do que eu via no espelho. Então, a primeira dica que eu te dou é: faz uma listinha de tudo aquilo que te incomoda mentalmente, fisicamente, em questão de postura, para a gente ter uma referência do que pode ser alterado. A segunda dica, muitas de vocês pulam, porque pensam assim: ah, não tenho tempo, não dá para fazer, não é tão importante. E ela é uma dica muito importante e precisa ser aplicada, que é você ter um tempo na sua agenda para você. Então, no seu dia, primeiro, se você não conseguir fazer isso no seu dia a dia, ai, Camille, meu dia a dia é muito corrido, eu entendo, a vida de quase todas nós é assim, mas a gente precisa ter esse tempo para você. Então, se você não consegue fazer isso hoje, durante o seu dia, você vai trazer esse momento para a sua semana. Você vai escolher um tempo da sua semana ali, ou no domingo, ou no sábado, ou um dia que é mais tranquilo para você, e você vai reservar alguns minutos para você praticar o seu momento. E aí pode ser um banho mais demorado, pode ser um passeio no parque, pode ser um café da manhã feito para você com carinho e cuidado. Enfim, você vai escolher algo para você fazer só para você nessa semana. E aí, depois que você trouxer isso na semana, você vai começar a trazer isso uma vez no seu dia. Você vai perceber o quão é importante esse momento de conexão com você mesma, e é ali que a gente se conecta com a nossa essência e com a nossa feminilidade. Então, esse ponto é importantíssimo e muitas vezes a gente não prioriza ele. A primeira coisa que eu mudei, e eu confesso a vocês que foi uma das mais difíceis, e para a maioria de vocês também é aprender a receber. Quando a gente é uma mulher independente, quando muitas vezes a gente mora sozinha, ou é mãe solo, enfim, precisa resolver coisas, e muitas vezes a gente não tem um suporte ali, né? Tanto de um homem, da família, enfim. A gente cria uma certa independência e receber passa a ser algo muito difícil. Não porque a gente não quer receber, é porque normalmente a gente aprendeu a dar conta de tudo sozinha e no nosso tempo. Então a gente cria meio que um padrão de tempo que a gente resolve e a gente não aceita que o externo faça pela gente. Então, aprender a receber é também aprender a ter paciência. É entender que as coisas vão acontecer em um tempo que muitas vezes não é o seu. E a gente, quando é mulher, nessa agonia e nessa pressa, a gente quer receber no nosso tempo. Então, a terceira dica que eu pratiquei, eu comecei a ir aos supermercados e permitir que os homens me ajudassem.
carregar uma sacola até o carro, abrir uma porta. Todas as vezes em que eu estou carregando algo, que alguém me oferece uma ajuda, mesmo que eu não precise, porque muitas vezes você não precisa. Mesmo que eu não precise, eu aceito essa ajuda. Tudo isso, de forma inconsciente, mostra ao outro que eu necessito dele. E não tem nada melhor e maior para o mundo do que ser necessário, principalmente para os homens. Os homens adoram ser validados. Então, essa necessidade cria um espaço para você receber e você se torna magnética e feminina, porque as pessoas à sua volta, elas querem fazer por você, elas se sentem bem em fazer por você. Então foi uma das terceiras coisas que eu mudei, que vale muito você praticar. A quarta coisa da minha listinha de coisas que eu mudei para me tornar mais feminina foi ser vista. Muitas vezes quando eu falo isso, a mulher me responde: "Ah, Camille, mas eu não tenho medo de ser vista". Tem sim. Quantas vezes você tem medo de postar uma foto, de postar um stories, de ir arrumada ao seu trabalho, pelo medo do julgamento que vai vir disso, principalmente se não for algo habitual para você. Então, durante muitos anos da minha vida, eu tinha medo de ser vista, eu tinha medo de chegar no ambiente e ser a mulher mais bonita, a mais cheirosa, de abrir as minhas redes sociais e postar vídeos falando, me expressando, mostrando quem eu sou. Isso às vezes é inconsciente, porque não que a gente não queira ser vista, às vezes a gente só tem medo do julgamento externo das pessoas, do que vão pensar, do que vão achar, e isso acaba fazendo a gente ficar ali escondidinha. Então, quando eu me conectei com a minha feminilidade e eu vim trabalhando a minha segurança com todos esses pontos que eu passei para vocês, então mudando as coisas que eu acreditava que era necessário, me comunicando e me transformando, me tornando melhor, eu comecei a perder o medo de ser vista e comecei a trabalhar isso aos pouquinhos. Por exemplo, eu queria ir para o trabalho de salto alto, porém eu não me sentia confortável em chegar muito arrumada. Então eu comecei usando um salto mais baixinho. No começo a gente vai ouvir brincadeiras, pessoas falando, você vai chamar a atenção, mas depois você vai mudando aos pouquinhos. Em seguida, eu comecei a usar uma maquiagem que eu gostava mais, comecei a usar alguns acessórios, até que em um determinado momento eu estava me sentindo segura para poder ir arrumada do jeito que eu gosto, do jeito que eu sou. E eu comecei a levar isso para minha vida inteira. Então eu perdi o medo de ser vista, de ser admirada, eu perdi o medo de estar em lugares e chamar, entre aspas, a atenção. Porque é isso que a mulher feminina faz. Ela é magnética, as pessoas olham para ela, admiram ela, e a gente precisa perder esse medo de estar ali no que eu chamo de vitrine. E aí, por último, não menos importante, ou talvez a parte mais importante, que é inclusive o que você está fazendo agora, eu busquei me aprofundar em estudos para conhecer sobre feminilidade, como me relacionar, para aprofundar. Então eu faço esses estudos aí há alguns anos, desde 2018, eu venho fazendo esses estudos aqui no Brasil e fora do Brasil. Minha bagagem é muito de fora, gente, que é super legal. E aí eu comecei a estudar e entender como funciona o meu corpo, como funciona a minha mente, o que eu precisava melhorar ou não. E estava buscando vídeos como esse, canais no Instagram como o meu, que se você não me segue, corre lá para me seguir. Lia livros, como o meu livro, A Sutil Arte da Feminilidade, que é um manual completo de como praticar. Por quê? Porque se você ficar tentando descobrir essa feminilidade sozinha, isso leva muito mais tempo. Vou te dar um exemplo. Quando a gente precisa entender sobre área financeira, a gente vai e estuda sobre financeiro. Quando a gente estudava na escola e precisava aprender matemática, a gente ia lá e estudava matemática. Só que pouco se fala dos estudos voltados a relacionamentos, a inteligência emocional, a feminilidade. Então, como todas as outras áreas da nossa vida, essa é muito importante e merece dedicação e estudo. Então, o que você está fazendo aqui hoje é um passo muito importante e você ser guiada nesse processo torna ele muito mais rápido e muito mais fácil. Eu, por exemplo, passei por um processo de muitos longos anos sozinha. Consegui me transformar, mas foi a partir do momento em que eu me aprofundei, que eu busquei pessoas com conhecimentos elevados, que pudessem me conduzir, que tudo se tornou mais fácil. E eu gosto sempre de lembrar que feminilidade não é acessório. Não é uma mulher com vestido, um sapato alto, um cabelo bem arrumado, estruturado. Isso são acessórios femininos.
O que eu gosto de falar sempre aqui no canal e lá no Instagram com vocês é que a feminilidade, ela é uma essência que já existe em você e a gente trabalha esse afloramento. Então, junto comigo, a gente desperta essa sua melhor versão. Isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Espero que ele tenha chegado na sua vida em um momento especial. E eu gostaria muito de te dizer que é possível sim, independente de onde você esteja agora, se reconectar com a sua essência e se tornar a sua melhor versão. Um beijo!